Olá a todos, bem-vindos de volta para mais um vídeo aqui no canal da Ampere Consultoria. Vamos falar um pouquinho sobre os destaques da próxima estação, o inverno, que começa nessa quarta-feira no calendário astronômico, no dia 21 de junho. E claro, a gente vai se estender um pouquinho mais nesse destaque, falar um pouco dos mapas atuais da primavera. E é impossível não notar que quem roubou a cena não foi a troca de estação, mas sim o El Niño, que está configurado, segundo dados da Agência de Meteorologia Americana, a NOAA. Em seu último relatório, no dia 8 de junho, a agência destacou o início oficial do fenômeno. A gente vai entender o porquê nesse vídeo, né? Principalmente acompanhar a mudança nas anomalias de TSM do Oceano Pacífico Equatorial e quais os possíveis impactos que esse El Niño deve trazer. Bom, primeiro ponto, vamos dar uma olhada nessas anomalias de temperatura da superfície do mar? A mudança que elas tiveram desde o início do ano, desde janeiro até o dia 4 de junho. A gente consegue perceber um aquecimento muito intenso na região do Ninho 1.2. E eu preciso comentar com vocês que essa região do Ninho 1.2, segundo dados desde o ano de 1950 da NOAA, atingiu um aquecimento que nunca foi visto na história para um início de ano. Então, quando vocês verem aquela notícia, vai ser o El Niño mais forte da história, vamos ter um super El Niño esse ano, do ponto de vista de Ninho 1.2, já tivemos, esse destaque já é verdadeiro, mas a gente não pode esquecer que temos todas as outras porções do Ninho, não é mesmo? E aqui principalmente é a área mais monitorada, é a área que mais gera impacto nas teleconexões, é a região do Ninho 3.4. Em especial essa área não atingiu um recorde até agora. Então, apesar do Ninho 1.2 ter atingido recorde histórico, ter configurado o El Niño costeiro, ter causado ali muitos problemas para as áreas do Peru e do Equador, por exemplo, com chuvas torrenciais, e também ter influenciado nas chuvas da Bacia Amazônica nesse início de ano, o Ninho 3.4, que é utilizado para monitorar a ocorrência ou não de El Niño, ainda, não atingiu nenhum valor super expressivo quando a gente compara com valores históricos. Por exemplo, contando com esse El Niño do ano de 2023, você tem outros 7 eventos de El Niño na história desde o ano 1950. Quando você olha para a anomalia de TSM observada nesse ciclo 23-24, não tem nada de anormal por enquanto, Inclusive ele está acompanhando uma gama de anos passados, inclusive o nosso último mais forte, que foi o ano de 2015 para 16, mas isso a gente não consegue dizer que ele vai acompanhar o mesmo recorde do 2015/2016, não é nada disso. Apesar disso, é bom ficar de olho sim, porque as previsões, tanto do Centro Europeu, esse MWF, quanto de outros conjuntos de modelo, estão sim falando no El Niño minimamente com moderada a forte intensidade. Então, toda essa situação de Ninho 1.2 superaquecido, águas subsuperficiais do Pacífico também favorecendo a propagação de águas mais aquecidas em superfície, tudo isso está fazendo com que os modelos enxerguem nesse momento sim um El Niño com uma intensidade aí significativa, diferente, por exemplo, de outros casos na história que foram com uma intensidade menor, tá bom? De qualquer forma, nesse momento, eu preciso ressaltar que nós, a equipe de meteorologia da Ampere, geralmente a gente olha para outras porções, outros oceanos, Oceano Atlântico, Índico, eles têm total influência também no regime de chuva do Brasil, e vão ter a sua culpa aí pelo regime de chuva que a gente vai registrar no inverno e também na próxima primavera. Então a mensagem que fica é, apesar de o El Niño configurado e da perspectiva de intensidade boa dele, pelo menos moderada a forte, não dá para botar toda a culpa de tudo que a gente vê aqui nesse vídeo no El Niño, tá? Então, dito isso, vou mostrar para vocês qual é a expectativa do modelo europeu, esse MWF, com relação ao regime de precipitação no Brasil para o inverno julho, agosto e setembro, Junho já foi, E aqui a gente só vai ter o início do inverno no calendário astronômico no dia 21. Mas aqui a expectativa é anomalias positivas de precipitação no sul do país, então essa situação que aconteceu no sul, com esse ciclone se formando, com todos os problemas que a região metropolitana de Porto Alegre e outras áreas do Rio Grande do Sul enfrentou, pode ser que isso volte a acontecer no sul do Brasil. Não estamos dizendo que é
de novo na região de Porto Alegre, de novo nas mesmas áreas, né? Mas o sul do Brasil, com as expectativas de anomalia de precipitação acima da média, principalmente para julho e setembro, que tem uma climatologia muito boa, né? Os volumes de precipitação ali costumam passar de 150, 200 milímetros facilmente, são áreas de risco para o decorrer desse inverno, né? O sul já tem uma quantidade de precipitação legal ao longo de todo o ano, mas principalmente em meados de cada ano, então os modelos já estão alertando para essa precipitação mais expressiva. Nas áreas centrais do país, quando a gente vê esses valores dentro da normalidade, né, já vem na cabeça, tá dentro da normal, né? Será que vem boas chuvas por aí? Então, a climatologia não ajuda a maior parte das áreas centrais do país, né? A gente lembra que geralmente o valor climatológico ele não passa de 25 milímetros, então é pouquíssima chuva estar dentro da média. No extremo norte do país, por outro lado, a gente vê que é uma condição um pouco mais seca, assim, inclusive pensando lá no setembro, né? Já de olho no início da próxima primavera, a gente vê que essas anomalias negativas se propagam pelo período de previsão de setembro, outubro e novembro. Então pode não preocupar no inverno, que a gente não espera uma descida da chuva aqui pela região do sul da bacia amazônica, mas lá na frente vai ser uma preocupação sim, né? Os modelos estão indicando que não só no inverno, mas também na primavera, as chuvas na região da bacia amazônica, de boa parte da região norte do Brasil, deve ficar abaixo da normalidade. Qual que é o problema aqui, né? Vamos lembrar que o sistema de monção da América do Sul é inicializado na região norte do país e também no sul do Brasil. Então, se você tem uma falha nesses dois locais que a gente espera uma grande quantidade de chuva para ter chuva depois mais expressiva nas áreas centrais, isso quer dizer que a nossa primavera do ano de 2023 não tá tão bacana. Inclusive, a título de curiosidade, vou mostrar para vocês aqui como foram as últimas 3 primaveras com a influência do fenômeno Laninha, né? Então vamos lembrar, na primavera de 2020, uma seca extrema, mas outros mecanismos influenciaram, tá? 2021 foi muito bom, muito positivo, o Atlântico Tropical estava bem quente, bastante fornecedor de umidade para as áreas centrais do Brasil. E no 2022, apesar de não ter sido tão bom, né, não foi horrível como no ano de 2020. Então, só título de curiosidade mesmo para vocês verem que esse ano, né, depois de 3 anos seguidos de início de primavera com a presença do Laninha, esse ano o El Niño traz essa expectativa para a gente. E outros oceanos também influenciando, claro, tá bom? Nesse contexto, o que a gente tem visto que é uma das maiores preocupações, né, da comunidade científica, da sociedade em geral? Em anos de El Niño, e principalmente se ele conseguir bater uma intensidade minimamente forte, a gente já tem destaque para a temperatura média global, né, subindo. Essa é a tendência, mudança climática, aquecimento global, essa é a tendência. Em ano de possíveis El Niños fortes, né, na história isso foi recorde de calor. Então as temperaturas que estão sendo previstas para as áreas centrais do país, com essa condição de menos chuva, são mais elevadas, né? Por exemplo, grandes centros produtores do agronegócio como Ribeirão Preto, Lucas do Rio Verde, a região de Luiz Eduardo Magalhães no oeste da Bahia, tem expectativa de chuva abaixo da média normal climatológica e também temperaturas acima da normal, né? Então isso pode ser um sinal de alerta ali para a gente, principalmente nas áreas centrais do país. Outro problema que vem associado com essa falta de chuva, eu queria lembrar que é aquele tal do fator 30-30-30 que se discute tanto na meteorologia, né? Temperaturas máximas na primavera facilmente passando dos 30 graus, velocidade do vento também ajudando a alastrar o fogo e a umidade do ar extremamente baixa, inferior aos 30%. Lembrando que o ideal, né, segundo dados da Organização Mundial da Saúde, para a saúde humana é em torno de 60%. Então, é um ano muito problemático nesse sentido, né? A presença do El Niño está impactando nas previsões, dizendo que a gente tem chuva abaixo da média nas áreas centrais, calor acima da normalidade e na história a gente já teve recordes de calor na média global quando tivemos o El Niño com uma intensidade mais elevada. E só a título de curiosidade, né? Quando você acompanha um histórico de anomalia de temperatura mundial, desde o ano de 1979, aliás, você vê que a gente está no limite superior, né, de recorde e
Nesse junho de 2023, estamos registrando uma das temperaturas médias globais mais elevadas da história. Então é isso, o El Niño do ano de 2023 vem acompanhado por essa série de destaques, né, essa série de possibilidades de recorde de calor. Para nós aqui do Brasil, esse aumento do risco, né, os fatores que contribuem para a ocorrência de queimada, principalmente entre final de inverno e início da primavera. Então é isso, a gente vai monitorando esses e outros destaques com vocês no nosso blog, também nas nossas redes sociais. Não se esqueça de curtir esse vídeo e também se inscrever aqui no nosso canal. Muito obrigada mais uma vez pela atenção de vocês, um grande abraço e até o próximo vídeo.